Bom dia, boa noite, bom final de tarde. Um abraço fraterno e saudoso aos nossos irmãos, aos nossos amigos que nos veem. Agradecemos a Deus e aos mentores da casa por estarmos a serviço de Jesus nesta prece para os desencarnados da pandemia e incluindo os outros desencarnes durante o mês e a semana. Nós temos hoje a prece para os desencarnados. Às quartas e sextas-feiras nós temos evangelho, temos estudo, temos palestra na última sexta-feira e na terça e quinta temos prece mais limitada aos atos. Vamos então dar logo a entrada no nosso trabalho das preces, com a prece do Santo Amor, Francisco de Assis. Depois nós fazemos a prece decárita geral, que é para todos os sofredores, os doentes, os esquecidos, os sofredores, os que estão nos caminhos errados do vício. E depois nós fechamos as preces com os desencarnados. Embora tudo que se passa hoje é na intenção dos desencarnados da pandemia e das suas famílias, para conforto, para consolo, para amparo a todos esses sofredores. Há muito sofrimento. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajó a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o entendimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade esteja sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não correspondem. Esperamos que se toque. E a vossa bondade permita ao Espírito Consolador derramar em seu paz, esperança, fé. Deus, mais uma certeza do vosso amor pode iluminar a terra. Deixar beber as fontes dessa bondade profunda e infinita. Todas as lágrimas das dores se acalmarão. Um só pensamento subirá até vós, como um grito de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, e parar das nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. E assim seja, graças a Deus.
prece para os desencarnados. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Que os bons espíritos cerquem, que a tua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés humildes e arrependidos. Que a tua justiça os poupe e contente que os bons espíritos lhes levem ali consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que lhes esperam. E sustentados por essa esperança, eles olharão forças na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para as grandes conquistas do futuro. E assim seja, graças a Deus. Agora vamos passar o nosso momento de reflexão, que é o complemento da prece, mas é sempre em cima de temas do Evangelho. Hoje eu compilei para vocês uma mensagem do livro Renovando Atitudes, que eu já tenho trazido aqui, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Hamed. Os olhos do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária ou precipitada. Não se enche de orgulho, nem é desdenhosa. Não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Esse é o trecho do Evangelho, do capítulo 15, item 6. Quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor, diferenciou-o completamente da prestação de serviço aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, de compensações de baixa estima e, sobretudo, de tudo que se refere às atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento do verdadeiro amor. Reforçou seu conceito acrescentando que, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. Muitas vezes, doamos coisas ou favores pessoais a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, com o que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. São sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas que, por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto, e, fazendo algo por alguém, tentam provar aos outros que são boas de alguma forma. Na realidade, a caridade é amor, e amor é a divina presença de Deus em nós. É o raio com que ele modela tudo. O amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda lei universal. É imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar-se a caridade e nós nos reforçaremos a ela como o amor essência ou amor essencial.
energias que emergem da nossa natureza mais profunda, a onipresença divina em nós, que habita em tudo, minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo, e vibram também, e recebem essa vitalidade amorosa num fenômeno de troca incessante. Eu digo sempre que a gente vive mergulhado num mar de energias. Então, na realidade, é um mar de energias de amor que percorre todo o universo, porque o universo foi criado por amor e para o amor. Observemos a natureza, propensões, gostos e identificações com as quais se particularizam cada ser do universo, inclusive a própria criatura humana. São movimentações de força de predileção momentânea, comumente de aspirações amorosas. Segundo o apóstolo João, Deus é amor. Aquele que permanece no amor de Deus, permanece nele. Somos amor, criados por esse amor como um plasma divino. Somos, portanto, oriundos do amor incomensurável de Deus, que sustenta e dirige as suas criaturas e criações universais, porque criaturas são os humanos e criações universais é o universo como um todo, criaturas e criações. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e dessa forma só conheceremos o verdadeiro sentido da caridade como amor criativo, integrador e generoso de nós mesmos, quando tivermos uma clara consciência de nós mesmos, quando nos conhecermos, quando nos identificarmos com a nossa essência divina que está dentro de nós. No momento que formos capazes de identificar nos outros a nossa essência, quando formos capazes de fazer o que André Luiz fala, olhar o outro e ver no outro nossa imagem refletida de amor e de bondade, é quando nós estaremos no caminho certo. No momento que formos capazes de identificar nos outros a mesma essência do amor, da qual ele e nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é este sentimento na caridade. Caridade não consiste em assumirmos ou comandarmos as decisões ou os problemas de bem-estar das pessoas. Aquilo, enfim, que elas devem fazer por si mesmas. Porque quando nos responsabilizamos por seus atos, estamos também impedindo o seu crescimento e o seu amadurecimento, que somente é alcançado através das experiências que precisam enfrentar, dos erros e acertos. É nos erros e acertos que nós aprendemos. Então, nós precisamos ter cuidado no processo de ajuda que nós prestamos às pessoas. Não devemos tomar, a iniciativa ou embaraçar, alimentar a sua acomodação. Não escrevo um novo mandamento, diz João na primeira epístola, mas sim aquele que tivemos desde o princípio. Que João diz escrevemos, porque Jesus não escreveu nada. Jesus falou. Quem escreveu foi os evangelistas. Então, João fala na primeira epístola, não escrevo um novo mandamento, mas aquele que tivemos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Quanto mais o amor for compartilhado com os outros, mais nos plenificaremos na vida. Olhar o outro com olhos do amor é a grande proposta da caridade. Jesus disse: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito pelo outro. Se substituirmos a palavra benevolência, indulgência e perdão por amor,
e respeito, compreenderemos esse sentimento do Mestre que ele queria nos ensinar e nos passar por todas as criaturas. Respeitar, porém, não quer dizer ser conivente. Respeitar, porém, não quer dizer conivente. E aqui, Hamed e o Francisco do Espírito Santo Neto, ele completa com a mensagem de Paulo, o final da mensagem de Paulo. Concluímos ajustando o texto de Paulo ao nosso melhor entendimento. Ainda que eu falasse a língua dos homens e também a dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios do universo, ainda que eu dominasse a ciência e tivesse uma fé tão grande que removesse as montanhas, tudo isso não me serviria de nada se não tivesse amor e respeito pelos seres humanos e por todos os seres da natureza. Essa é a mensagem que hoje eu queria dividir com vocês. Nós falamos da caridade e falamos do amor. Achei muito importante naquele trecho em que ele comenta que nós precisamos saber dosar o quanto nós interferimos no problema do outro. Nós precisamos observar, né, se o outro está um pouco preguiçoso, se ele está um pouco acomodado, e se, de repente, o problema não é tão difícil de solução como ele pensa, né? Então, a gente mostra para ele não somente um caminho, mas diversos caminhos, e ele vai tomar a decisão pelo caminho que for mais adequado. Inclusive, eu já li em algum desses livros nossos, que fala sobre karma, que quando nós ajudamos excessivamente e tiramos do outro a responsabilidade pelos seus atos, nós estamos tirando os karmas que pertencem a esta pessoa e colocando nos nossos ombros. Então, é preciso a gente ter um discernimento, uma noção de oportunidade, né, de medida certa de ajudar. Se nós pudermos, ao invés de dar alguma coisa a alguém, indiretamente a gente ajudar de uma outra forma, né? E a doação, aquilo que se dá materialmente, é sempre um processo humilhante, é sempre uma humilhação. Eu, inclusive, corrijo muito a minha prima, quando às vezes ela se refere aos moradores de rua como mendigo. Ela vai falar qualquer coisa, ela falou, o mendigo. Eu digo, olha, Bolana, o morador de rua não é mendigo. Mendigo é o que pede esmola. O que vive na rua, ele vive na rua pelas circunstâncias da sociedade, pelo abandono da família, às vezes por uma questão de convivência insuportável dentro de uma família, então a pessoa sai e vai viver na rua, né? Então, a pessoa não é mendigo. Aliás, a gente hoje raramente vê alguém pedindo esmola. A gente vê as pessoas na rua. Agora, a gente está vendo muita gente pedindo alguma coisa para comprar quentinha, para comprar sanduíche, para tomar café, porque aumentou assustadoramente a população de rua. E pessoas que você observa que realmente não é mendigo, é morador de rua. E muito tempo, quando eu ainda trabalhava na cidade, eu passava ali na rua Erasmo Braga, ali pelo centro da cidade, e era a hora que a gente passava e as pessoas estavam estaticando seus papelões, seus cobertores. E eu, como trabalhava em Jacarepaguá, eu ia esporadicamente à cidade. Então, os meus colegas achavam engraçado, porque eu disse, meu Deus do céu, como tem gente dormindo ali naquele prédio da Presidente Vargas, onde tem a Embratel. Aquilo ali ficava de uma esquina, o quarteirão inteiro de gente dormindo na rua.
E muitos você via deitado na bolsa, né? Deitado como travesseiro, e você via pelo aspecto da pessoa que a pessoa não era morador de rua, ou era desempregado, ou era pessoa que mora muito longe do trabalho e dormia na rua para não gastar, porque não tem dinheiro da passagem. Que a pessoa vem da Machada, gasta 20, 30 reais, que tem que pegar 3, 4 conduções. Então, muita gente fica na rua e vai para casa na sexta-feira. Então, eu sempre corrijo. E outra coisa também, eu tenho uma amiga que gosta muito de falar cracudo. Eu disse assim, olha, não fala assim dos nossos irmãos viciados, que fica na rua se viciando, porque eu conheço muita gente de família, de posses, que compra droga para o filho usar dentro de casa, para o filho não ir para a favela. Então, a droga, o vício da droga não é privilégio do pobre, do favelado e do morador de rua, não. É gente muito boa, de muito bom escalão econômico e social. E se droga que pode comprar a droga, e a droga é de boa qualidade, né? Então, não chama de cracudo, porque muitas das vezes a gente tem na nossa própria família alguém que a gente sabe que é viciado em droga. E a gente não sabe qual vai ser a nossa cabeça amanhã, né? Até hoje, tudo bem. Eu não sei se amanhã dá um trique-trique na minha cabeça e eu, por alguma frustração, por alguma tristeza, por algum desgosto, a recorrer. É muito difícil, né? Uma pessoa na minha faixa de idade, né? Que a gente já amadureceu, já criou juízo, mais ou menos, né? Vai se desviar. Mas não é impossível. Não é impossível. Todos nós estamos, né, arriscados o nosso subconsciente, a nossa bagagem do passado que nos acompanha e que está adormecida no nosso interior e que de um momento para outro, por um descuido nosso, por alguma coisa que a gente faça com alguém, né, abre uma brechinha e aquilo vem e a gente cai na esparrela de fazer uma coisa que as pessoas julgariam impossível que isso acontecesse. Então, a gente precisa ter um respeito. Então, eu corrijo, não é mendigo, é morador de rua, mas a pessoa está tão acostumada a falar isso, a mesma coisa é chamar a pessoa, o viciado em droga, de cracudo, porque eu já vi pessoas chorarem e dizer, eu faço força, dona Giovana, mas eu não consigo. E a pessoa chorando. E eu tenho muita pena. E eu, no meu coração, eu faço as minhas orações e peço a Maria de Nazaré e peço aos nossos benfeitores espirituais que deem força a essas pessoas, né? Que elas encontrem uma pessoa que, de repente, ofereça um trabalho, ofereça uma ocupação, porque nada melhor que a pessoa, para sair de um vício, tem a terapia do trabalho. O trabalho faz parte da terapia de recuperação para qualquer vício. A pessoa fica sem fazer nada à toa, até a gente que não tem a cabeça ruim, fica pensando abobrinha, fica pensando bobagem. A gente aí é obrigado a pegar um livro, ouvir uma música. Eu estou para dormir e não pensar nas coisas, nas pandemias e nas restrições e nos perigos e nas coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer e as previsões não são nada animadoras. Eu estou dormindo fazendo jaculatória com o terço que eu ganhei. Então, eu fico fazendo pedindo aquela jaculatória, porque o rezar o Ave Maria e o Pai Nosso é muito monótono. Então, a jaculatória é rapidinho, a gente passa as contas e tal. Às vezes eu termino, quando termino, boto o terço debaixo do meu travesseiro e durmo. E às vezes eu, no meio, me perco e pego no sono. Então, a gente tem sempre que buscar, né, um socorro. Esse é o vigiar e orar. A gente vê que a coisa está descambando, né? Para o desânimo, para a depressão. A depressão começa por uma tristeza, por uma melancolia, por uma insatisfação, por uma frustração.
Aí a pessoa se entrega de corpo e alma àquele sentimento, quando a pessoa vê, a pessoa está fora do mundo, alheia, não quer comer, não quer tomar banho, não quer pentear cabelo. É esse o sintoma, os primeiros sintomas do depressivo. Não quer comer, não quer tomar banho, não quer pentear cabelo, não quer ficar sentado olhando para o tempo alheio no mundo da lua, né? Então, a gente precisa estar muito atento a essas coisas e cuidado da maneira que a gente fala do nosso semelhante, porque a gente, às vezes, vai saber que alguém muito, muito chegado a nós, um sobrinho, um neto, um filho de uma pessoa amiga querida que a gente ama, está no caminho do vício, né? A gente não vai chamar aquela pessoa que a gente tem em consideração de cracuda, não é? Então, precisamos nos lembrar que nós somos irmãos, que nós somos filhos de um único Deus, um único Pai, que nos criou por amor, para amar e para ser amado. Que nesses momentos de tanto sofrimento na face da terra, o coração de Jesus se abra em luzes, derramando sobre nós, sobre a terra, os seus raios de esperança. E Maria de Nazaré, abra seu manto semeado de estrelas e nos abrigue de todo o mal, todos nós, seus filhos e seus devotos, que assim seja, graças a Deus. Nossa Senhora Aparecida cuide de nós, da nossa vida, do nosso destino. Que bom, né? Bom. Bom. Só lembrando aí para o pessoal mais novo, que no militarismo você chama de mais moderno, né? Então é lembrar o pessoal mais moderno que jaculação é uma oração curta, normalmente elevada a Deus, que também é chamado de oração jaculatória. A jaculatória é um mantra, é o mantra indiano, né? O indiano tem os mantras. Eu, por exemplo, tenho uns 2 ou 3 mantras em sânscrito. Né? Mas a católica usa muito. Agora, também. eu aprendi de madrugada, porque tem missa, tem ofertório, tem evangelho, e eu vi um padre e uma moça fazendo essa jaculatória. Então, passando o texto, dizia assim: Jesus, pela tua sagrada paixão, tem misericórdia de nós. Então, eu vou passando as continhas do texto, que eu ganhei do padre aqui, que eu ajudo no negócio de cadeira de rodas, aqui no IAPI, e aí o rapaz me deu, fui pegar o carnê, o rapaz me deu um texto. E o texto é de barbante, e tem umas continhas, parece um caroço de feijão. Mas é importante para esse pessoal. Aí eu deito e fico ali, passando as continhas e falando as jaculatórias, né? E aí ele mesmo, com certeza, os anjos vão cuidar do meu sono. A católica também conhece como aspiração. Você vai elevar a Deus, né? Enfim, tem vários nomes aí. Giovana, muita gente te mandando boa noite. Boa noite, bom dia. Vou separar aqui só um para representar todo mundo. Hoje eu vou separar a Márcia Cristina, todos eles já foram colocados aí, e a Márcia representa a todos. Né? Para, como sempre, a Rejane, do Emílio, mando um beijo enorme na dona Giovana. A Sônia, do Araújo. Astrogido vai me matar. Primeiro eu vou matar a Sônia. Eu falei a Sônia do Araújo, olha. Eu vou apanhar do homem. A Sônia do Astrogildo. Tá mandando... Beijo nas crianças, beijo você, querida. Está mandando boa noite a todos. A Isabel fez um pedido, já foi anotado pela nossa irmã a Munhoz, não se preocupe, já está anotado. A Isabel, a do Luiz Carlos também. Tá.
E aí eu fui lá no Face e dei um joinha nesses pedidos para mostrar que a gente está ciente, né? E o pessoal não está para muito papo, não, Giovana. Mas, por outro lado, tem um assunto aqui que eu queria trocar contigo. Que foi essa coisa que você trouxe, que eu acho muito assim. A Sônia está perguntando que história é essa, ó. A Sônia está perguntando que história é essa de ela ser casada com Araújo. Com Araújo. Não é Araújo, não, é Astrogildo. Então, você trouxe uma coisa que a gente observa muito, que são as pessoas que confundem reencarnação com nível espiritual. Então, a pessoa confunde o mendigo com um espírito de menor classe, quando isso não é correlato. A pessoa confunde a pessoa que mora em favela, comunidade, morro, dá o nome que quiser, com um espírito de menor classe. Quando, em muitos casos, a gente tem nessa situação um espírito que, inclusive, já está adiantado. Às vezes, a gente vê, inclusive, a gente tem um exemplo concreto, a gente vê em comunidades, que também, esse nome favela também é um nome pejorativo, né? Em comunidades, né? Tem sempre alguém que se sobressai, faz um timezinho de futebol, que é um músico, junto o pessoal para tocar instrumentos, ali sai uma orquestra, entendeu? Então, essa pessoa é aquela moça que acaba pegando o filho para cuidar. Tem uma que pega uma outra pessoa, vai ensinar a fazer um salgadinho, fazer um artesanato, uma coisa qualquer. Você vê, enfim, a gente tem falado muito de caridade. Você vê dentro de uma comunidade, dentro dos pobres, muito mais caridade. Muito mais solidário do que mesmo o pessoal num apartamento. Você num apartamento de luxo, você vê o pessoal tudo de nariz empinado, passa e tem gente, quando a pessoa é um pouco mais simples, às vezes não dá nem cumprimenta. Exatamente. Então, você trouxe isso e eu achei interessantíssimo. Se o pessoal quiser, comenta, por favor, né? Interage com a gente, porque as pessoas confundem como eu vim reencarnado com o que eu sou enquanto espírito. Né? A gente pode no momento, vir até numa situação bastante humilde e ser um espírito já de uma escala muito grande. Ele pode vir com uma missão ou pode vir para pagamento de uma falta que já tem tempo, né, que ele está repetindo. Então, ele pede para vir numa condição. Vamos falar um exemplo concreto que eu li num desses livros que fala da vida do Chico. E Chico participou, né, da preparação do corpo físico dele para encarnar. Uhum. E ele, quando ele viu o modelo, era um homem bem apessoado, né? Ele não ia ser pobre, ele não ia ter doenças, ele ia ser homem. E ele aí disse, não, eu não quero nada disso. Ele queria vir feio, ele queria vir pobre, ele queria vir numa família que não lhe desse, né, mordomia, porque a família do Chico era uma família... A irmã dele envenenou o cachorro dele. Isso. Né? Então, ele disse, como é que eu vou consolar os tristes, os estropiados, se eu for uma pessoa com boa aparência, com uma situação financeira boa, né? Eu não vou poder, porque é muito fácil. Exatamente. Você dizer, não, tem paciência, é assim mesmo, não sei que você está numa situação cômoda, né? Então, ele queria vir, então foi um homem que veio doente, veio com restrições desde nascença, sofreu o que sofreu com a madrinha, né? Uhum. A madrinha dele era uma verdadeira madrasta, né? Daquelas bem ruins, porque hoje as madrastas são mãe-drasta. É difícil você ver uma madrasta ruim, as madrastas convivem, né? E, graças a Deus, a gente vê muito isso. As duas famílias se juntando. Eu achei engraçado um caso de uma moça
que foi para o interior, foi a casa lá não sei aonde, Itaipava, não sei aonde, ela, o marido, os filhos dela, os filhos do outro marido e o ex-marido também. Eu achei muito interessante. Então, nesse ponto, a gente vê que a humanidade teve um salto de evolução bem grande, né? Porque fazer isso, né? Se falar, conviver, ter uma interação, porque na realidade você tem uma ligação. Quando você separa e não tem filho, na realidade vai um para cada lado, corta-se o laço. Mas se você tem filho, você tem uma família lá, tem uma família, a criança tem que conviver com as duas famílias, é melhor viver em harmonia, é mais bonito viver em harmonia. Você gasta, as pessoas têm uma dificuldade de entender que você gasta muito menos energia para fazer o bem, buscar o equilíbrio, buscar harmonia, buscar boas falas, do que para trazer a desarmonia, a briga, e você não todas. sabe que a pessoa que traz a energia do mal, a energia da desunião, né, o disse-me-disse, falatório, o reparar as pessoas, criticar as pessoas. Essas pessoas estão botando para dentro dela as toxinas, as bactérias, Estão as alimentando, né? Estão alimentando veneno dentro dela, porque O isso faz mal orgulho, para o ele, egoísmo. faz mal para nós. Inveja, orgulho, vaidade, prepotência, faz mal para nós, porque a gente, para apodrecer, não precisa morrer, não. A gente viva em cima de uma cama com uma doença, a gente começa a apodrecer. Antes de morrer, a gente começa a apodrecer. Então, orgulho, vaidade, prepotência é coisa de pessoas que ainda estão enganadas, estão enganadas com a cor da chita. Se alguém sabe o que é chita. Eu não sei, não. Não é a chita do Tarzan, não é não. isso? Não é a chita do Tarzan, não. É aquele tecido, né? É, bem estampado, bem... Isso. Bem fininho. Não, Bem não, florido. não, você só falou depois que eu falei o que era. Ficando... Me ama. Estou vendo. A Maria da Penha traz para a gente linda explanação e ótima orientação para o dia a dia na vida. É. E aí, o nosso irmão Astrogildo traz para a gente. Não, o que você está rindo? Hoje. A mulher está aqui rachando de rir, Astrogildo, porque quando eu falei o nosso irmão Astrogildo, ela pensou Astrogildo Araújo. Eu não sei se ele estava aí na hora, Oliveira. inclusive que não, né? Mas então... Estava. Então ele... A gente fazer umas associações tem. Não é? Não tem nada a ver, né? É. Então, o Astrogildo traz para a gente. Não é à toa que nos dizem para não julgar. A complexidade da nossa existência espiritual é enorme e não temos acesso nem condições de saber tudo sobre qualquer espírito. A gente não consegue saber sobre a gente, ele está corretíssimo, né? É. E a gente tem uma... Eu acho que isso, inclusive, é resultado do nosso nível evolutivo. Ignorância. Que a gente tem isso. Que a gente tem uma necessidade de julgar e saber qual é a história do outro, mas a gente nem pergunta. É. A gente olha a roupa do sujeito e diz, não... E já deduz. É fogo. E aí ele também bota para a gente aqui, o nosso irmão Astrogildo Araújo, se aceitarmos isso, seremos menos presunçosos em achar que podemos entender tudo. Mas é aí que entra, né? Ele diz aqui, ó, se aceitarmos isso, seremos menos presunçosos em achar que podemos entender tudo. É. Mas a gente não consegue, né, Giovana? A gente tem uma... Fazendo um esforçozinho, a gente já consegue alguma coisa. Pequenas coisas, pequenas conquistas a gente consegue. A gente consegue mesmo realizar as conquistas maiores depois que a gente superar as menores. Né? Então, sabendo que não existe montanha se não tivesse grão de areia, né? É.
É verdade. Mas é muito difícil a gente É, aceitar vou se concretizando. essa conscientização, até porque o nosso próprio entorno nos provoca e Mas nos... o ser humano, ele traz essa ânsia de saber dentro dele, né? Alguns procuram abafar, né? A história do preguiçoso, né? Que o outro dizer assim, mas você às vezes não tem vontade de trabalhar? Ele disse assim, olha, é muito difícil, mas às vezes eu tenho. Aí, então, o que você faz? Aí eu fico quietinho, esperando a vontade passar. Então, a gente tem a ânsia isso, a gente falando de pessoas de um nível mediano, né? Do nível mediano nosso. E, às vezes, tem pessoas que estão num meio bastante adverso, mas a pessoa tem vontade de progredir, e progride. A pessoa que tem vontade de progredir, mesmo no meio adverso, ela progride. E para isso, a gente precisa querer, né, Gil? É. E a gente não pode esquecer, acima de tudo, e isso é O uma coisa... gabinete, não pode esquecer o gabinete da vontade. Não, eu tinha pensado em vontade sim, mas eu tinha pensado um pouco mais na questão do conforto, do suporte, né? A gente não pode esquecer que não estamos sozinhos. A gente precisa entender que mesmo tendo todo esse movimento, eu tive uma situação essa semana que uma pessoa virou e falou, olha, eu vou ficar muito mal se eu for pelo caminho errado ou equivocado. E a pessoa apresentava grande desespero, né? E aí eu olhei e falei assim, olha, a espiritualidade amiga, melhor dizendo, Deus, através da espiritualidade amiga, é tão misericordioso que escolha você, o caminho que você escolher, ele vai sempre te amparar, respeitando a tua escolha. Então, independente do momento que estamos passando hoje, nós estamos amparados. Porque por mais difíceis que O difícil estejam... é você se convencer disso. Porque a Mas aí impressão, entra a fé. a impressão que você deve dizer, mas eu gosto muito daquela mensagem do Emmanuel, do homem que pede para Jesus curar o filho dele, chorando, né? Uhum. Eu acho a mensagem linda. Ele pede que Jesus cure o filho dele. Chora, mestre, cura meu filho. Tu podes curar meu filho. Jesus então vira-se para ele e diz assim, tu tens fé? E ele disse assim, tenho, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. A gente tem fé, mas a gente tem fé, não sei se num momento mais difícil da vida da gente, a gente balança, né? Todo mundo balança. Até porque você nem sempre aceita aquilo que está acontecendo. A gente pode não ter uma dúvida assim, desesperada de desacreditar, mas a gente balança. Até porque a gente não acredita que mereça aquilo que está passando. Por exemplo, mas nessas horas, a gente pode aí se apoiar numa única coisa. Por exemplo, quando eu vi um depoimento de uma pessoa no jornal, e a pessoa morrer por descuido do outro, quando a obrigação do outro era cuidar dele, ele não tinha que morrer, tinha que estar cuidado. Nesse ponto, a gente já conversei uma vez com o Astro Gil, a gente entrou até num ponto de discordância que aconteceu, porque teve que acontecer. Mas eu fico assim, tem que ser assim, não podia ser de outra forma. Nessas horas, a gente tem que se apoiar no livro dos Espíritos, que nos diz que nada nos acontece que não seja para nos fortalecer e fazer crescer. Então, nessa hora de quem tinha que cuidar, ou a pessoa foi por falta de cuidado, em ambos os casos, aconteceu aquilo que ambos precisavam para crescer. Eu raciocínio, eu trabalhei com atividade
trabalhei com atividade de risco, trabalhei em lugar de atividade de risco. E também o meu padrinho ele fazia relatório de acidente aéreo. Então, a gente conversava sobre isso, assim, o acidente. Aquele que sofre acidente tem sempre culpa, ele tem sempre uma parcela de responsabilidade no acidente. Alguma coisa aconteceu, ele se distraiu, ele subestimou a capacidade dele, entendeu? O acidente aconteceu, não era para acontecer. Nós tínhamos um companheiro do Francisco de Assis, ali de Manguinhos, que vinha aqui fazer palestra, eu acho que ele era da área de engenharia, o Ricardo Teixeira, e uma vez ele falou assim, errar é humano, ele achava que errar não é humano, é desculpa, né? Então, ele disse assim, você constrói um hospital e diz assim, aqui nós tratamos de saúde, mas se por um erro médico você morrer, a gente pede desculpa. Não está certo, né? Então, há sempre uma responsabilidade. Então, quando há responsabilidade, é porque era uma coisa que poderia ser evitada. É que são tantas variantes, sobretudo nesses casos de medicina. Por isso que você levanta todas as situações, todas as alternativas, para você dar uma sequência crescente, decrescente, de responsabilidades e de dolo, né? Mais grave, menos grave. Eu vejo, inclusive, o pedido de desculpas como o início de uma reparação, não? Aí, meu filho, é tal coisa que é vedado a nós saber, entendeu? A gente estuda, a gente procura passar, dividir com os outros, algumas coisas a gente interpreta, pode até interpretar de forma equivocada, não errada, equivocada, porque pode ser que mais adiante a gente tire a prova daquilo que a gente, no primeiro momento, percebeu que o outro não percebeu. Mas eu concordo com o Ricardo que errar não é humano, não. Isso é uma desculpa muito... E também a desculpa é muito barata. Determinadas coisas, dependendo da gravidade do acontecimento, uma simples desculpa é muito pouco. Mas eu aqui fico me perguntando, eu até acredito que em alguns casos, só o pedido de desculpas é pouco, porque a pessoa precisa de um pouco mais, precisa de assistência, precisa de uma série de outras coisas, mas eu ainda vejo o pedido de desculpa sincero, como o primeiro movimento, como a porta para da onde poderia vir mais. Mas isso aí está naquilo que eu te falei. Vai no grau de gravidade do acontecimento. E aí entra também programação reencarnatória, porque se há, usando ainda o exemplo do hospital, e aí eu me pergunto, fazendo retrospectiva de vida, no momento chave, né? Eu tinha 2 caminhos, para lá e um para cá. Eu fiquei naquela divisão e disse assim, qual é o meu caminho? Eu tenho 2 caminhos. Aí eu vou escolher. Naquele momento, eu não sei se eu fugi de uma coisa que eu deveria ter vivido, entendeu? Ou se eu tomei o caminho certo e vou, de repente, resgatar aquilo numa outra oportunidade. Entendeu? Aí sim, aí é uma opção. É uma opção. Bom, isso as grandes decisões da vida da gente. Quando você, às vezes, tem que abrir mão de uma coisa, até com sofrimento. Não, eu não posso fazer isso, eu tenho que abrir mão disso. Porque você
vai prejudicar não só uma pessoa, vai prejudicar várias pessoas com aquela sua. Você merece aquilo, entendeu? Mas você vai ter que machucar muita gente fazendo aquilo. Então, aí eu falo isso, porque as coisas do dia a dia, a gente, Deus nem presta atenção nessas bobagens que a gente faz, que é coisa de criança, é birra de criança. Isso daria uma live inteira, porque aí teria que embasar, porque quando a gente traz assim esses exemplos muito pontuais, fica difícil da gente debater em cima, devagar em cima, sem trazer uma base mais completa sobre a coisa. E nessa escolha que você faz, né, quando a gente faz regressão de vida, né, naquele momento você vivenciou uma determinada situação, você diz assim, se eu tivesse seguido aquele caminho, eu tinha quebrado a cara. Sim, muitas vezes. Agora, você sofreu pra caramba, chorou muito. O que eu entendo aqui é que até nessa escolha de caminho, a espiritualidade amiga me auxilia. Porque eu venho preparado, ou pelo menos venho acreditando que estou preparado para melhorar a mim mesmo e ao meu entorno. Né? Eu estou na sociedade para melhorar um pouco mais a sociedade, para engrandecer a sociedade. E aí, tudo me conduz, pelo menos dentro de mim, através da centelha divina, tudo há de me conduzir para o bem. Então, sou eu quem tenho que botar o pé firme, como você falou, eu vou prejudicar muitas pessoas, então eu não vou. Porque aí eu já não estou mais no bem. Eu acho que é um pouco disso. E em relação ao errar ser humano, eu acho que a gente podia voltar nesse assunto um outro dia, porque daria um pano bom para manga, Giovana. A carne é fraca. A carne não é fraca, quem é fraca é o espírito. É a mesma coisa que errar é humano. Mas aí o espiritismo ele já corrigiu isso, né? O espírito na carne é fraco. Torna-se mais fraco. Ou não? Não é isso que ele já tem trazido para a gente? Quando a gente faz essa análise de grandes decisões da vida da gente, aí a realidade, quando você renunciou e você sofreu aquela renúncia e, de fato, você chega à conclusão que se tivesse tomado aquele caminho, não teria sido o caminho certo, aí você tem certeza que você acertou, entendeu? Mas em outras situações você fica na dúvida. Eu tinha que passar por aquilo, entendeu? Antes de encerrar, Giovana, antes de ir para o nosso hino, porque o nosso tempo já estourou, e hoje a gente abusou do tempo, vamos fazer uma prece de Ismael para trazer um pouco mais de clareza a esse momento, pode ser? Pode ser. Vai ter radiação? Não. É Ismael e os hinos. E não canta para os cantos? Vamos fazer todos eles. Né? Na verdade, o nosso irmão Astrogildo mandou uma mensagem aqui pedindo para se fazer uma prece, né? Que ele está sentindo a ambientação da casa, está sentindo a ambientação da live e ele acredita que a prece viria bem. A prece não é outra. Ou outra que você escolha para ajudar na ambientação dos lares, das pessoas, aí é contigo. A prece de Ismael é uma rogativa de esperança. Senhor, no momento grave que todos vivemos, renteando com a dor, diante o deslumbramento das ciências avançadas,
Voltamos-nos para o teu evangelho de vida eterna, buscando soluções. Desafiando as inteligências, os problemas intricados do comportamento surgem ameaçadores, parecendo levar de roldão a cultura, a ética e a civilização. Não obstante, confiados na tua promessa de que ficarias conosco até o fim, permanecemos na inteireza do ideal espírita, trabalhando otimista por um mundo melhor. Enfrentando as complexidades da hora de transição do planeta, abrimos o amor iluminado pelo conhecimento espírita, na certeza de que este amor é depositário dos recursos que solucionarão todas as dificuldades. Utiliza-te da nossa fragilidade, que é tudo de quanto dispomos para oferecer, trabalhada, entretanto, com o material da fé raciocinada e do sentimento esclarecido com que edificaremos o mundo melhor de amanhã. Viajores fracassados que somos, desde os séculos passados, reunimos na atualidade os frutos amargos da sementeira ancestral numa colheita de aflições e de provas. Todavia, encontramos também as estrelas luminosas que fulguram nesta grande noite, apontando-nos o rumo que são os teus mensageiros, ora codificado nas artes, na ciência, na filosofia, na abnegação e na fé, que serviram de pílode sobre os quais será erguido o templo da fraternidade universal. Jesus, por que não desenhaste a cruz, embora vivesses no sólido vasto? Ensina-nos mansidão e candura no madeiro de nossas faltas, antecipando a madrugada libertadora da nossa ascensão com as asas da sabedoria e do conhecimento na direção do teu amor. Abençoa não somente os equivocados, mas também os que comprometeram as consciências e destroem as esperanças. Apieda-se dos caídos, todavia, compadece igualmente dos que derrubam os outros e passam aparentemente incólumes. Socorre os infelizes que embarram e distende a tua misericórdia sobre os infelicitadores, porque todos eles, os que corrompem e infelicitam hoje, não fugirão da consciência ultrajada, retornando ao carreiro das aflições purificadoras. Por fim, faze de nós exemplos de tua mensagem nesta hora de fé espírita, nesta antemanhã de uma humanidade mais feliz, para que despertemos além das sombras, sem dor e sem amarguras. Tamanho, acho. Agradecemos, Senhor, Senhor, este momento de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre
quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Deus. É 4.